e 15. E nos diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Meus prezados irmãos, Jesus está fora das cercanias de Jerusalém, e em sua companhia está os seus discípulos, os apóstolos, aqueles que foram escolhidos por Jesus para serem mensageiros do Evangelho, das boas novas de salvação. Em determinado momento, em caminhada com seus discípulos, Jesus se volta para eles e então pergunta: o que o povo diz ser o Filho do Homem? Aleluia. Quem ele é? E então nós vemos aqui que a resposta dos discípulos são respostas como compartimento. Respostas estas na sociedade judaica, repartindo a ideia referente à pessoa de Jesus. Veja que alguns diziam que Jesus era João Batista. Outros diziam que Jesus era Elias. E outros diziam que Jesus era Jeremias ou algum dos profetas. Aleluia. E então Jesus se volta para os seus discípulos mais próximos e faz uma pergunta no verso 15. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? A pergunta é: quem é Jesus? Aleluia. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para a sociedade do qual fazemos parte? Esta pergunta foi feita por Jesus há aproximadamente 2000 anos atrás. E uma pergunta de suprema relevância. Por que digo isso? Faz aproximadamente 40 dias que eu estou residindo na região norte de Marília. E então, quando nós viemos ver a residência que nós acabávamos de locar, nós chamamos um aplicativo. E o rapaz veio nos buscar da porta da residência que nós locamos. E então eu comecei a dialogar com ele. E perguntei a ele como que estava a situação, e eu vi que prontamente, de uma maneira positiva, ele disse: olha, para mim tem sido uma bênção. O Senhor tem abrido portas para mim, tem dado carro, tem dado casa, tem dado uma esposa, tem dado filhos. E isso daí é de grande importância. E nós começamos a conversar. Mas em dado momento, eu quebrei o diálogo e fiz uma pergunta, podemos dizer assim, capciosa, não me identificando, mas perguntando para ele, assim como se não perguntaram para você, possa ser que você seja indagado. Qual foi a pergunta que eu fiz a ele? Ou algumas perguntas. Você acredita de fato na Bíblia? Aleluia. Ele disse sim. Falei, mas ela não foi escrita por homens? Ele falou, não. E aí, então, me desculpe o linguajar, eu disse para ele, e esse papo aí de céu e inferno, você acredita nisso? Ele falou, sim, acredito. Você acredita que há céu e inferno?
Ele falou, sim, acredito. Eu falei, baseado em quê? Ele falou, nas Escrituras. Eu falei, é? E o que é necessário para o homem ir para o céu? Prestem atenção. E então ele começou a dar uma lista de boas ações, de boas obras. E então, a minha esposa e meu filho, sem entender nada, ficaram admirados de eu fazer aquelas perguntas. E eu disse a ele, então eu estou tranquilo. Então eu estou com acesso livre para o céu. Porque eu não bebo, não fumo, não roubo, não traio. Estou em dia com a sociedade. Ele estava querendo dizer que a salvação é pelas obras. Mas Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz que a salvação é por meio da graça e por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. A salvação não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. E a mensagem central das Escrituras é nos apresentar que o único meio de acesso que nós temos num relacionamento singular, ímpar e único é através da pessoa bendita de Cristo Jesus. Aleluia. Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, ele diz o seguinte, que há somente um Deus e um só Senhor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o único que nos dá acesso a um relacionamento a Deus, o Pai, é Jesus o Cristo. Não há outro meio de ser religado àquilo que foi rompido lá no Jardim do Éden, através do pecado de Adão e Eva, que são os nossos pais antepassados. Quando Adão e Eva pecam, o relacionamento do homem para com Deus é rompido. E o único que religa esse relacionamento é Jesus o Cristo. Aleluia. E então, a pergunta que eu torno a fazer é, quem é Jesus? Porque quando nós, na adolescência, na mocidade, seja o rapaz que está conhecendo a moça, ele procura conhecê-la, para se relacionar com ela. E assim, iniciar o namoro, se estender o noivado, e então contrair matrimônio. Como podemos dizer que conhecemos a Cristo, sendo que de fato não o conhecemos? Como podemos seguir uma pessoa que nós não o conhecemos? Ou será que nós o conhecemos de ouvir falar? Então nós precisamos de fato conhecer Jesus. Mas quem é que pode apresentar Jesus a nós? Qual é a fonte segura que nos apresenta Jesus? A fonte segura, inerrante, infalível é as Escrituras, a palavra do Senhor. Glória a Deus. O texto que eu quero me fundamentar se encontra em João, capítulo 1. Evangelho segundo o escritor João, capítulo 1. Eu estarei lendo do verso 1 ao verso 5. Peço para que os irmãos acompanhem. Que nos diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez.
a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aleluia. Meus prezados e queridos irmãos, nós de fato não sabemos quem foi o autor humano que escreveu esse evangelho. Porque nesse evangelho o nome do autor não se encontra. Mas, segundo a tradição, logo após a morte dos apóstolos, atribui este evangelho a João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu. E este evangelho provavelmente foi escrito no ano 96 depois de Cristo. E de fato, quem o escreveu com finalidade ou finalidades. E a finalidade de escrever este evangelho está explícito no capítulo 20, verso 30 e 31 deste evangelho. A minha tradução é um pouco diferente da sua, mas está escrito assim: Jesus fez muitos outros sinais que não estão registrados neste livro, mas os que aqui está é para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo em seu nome tenhais vida eterna. Note dois propósitos. Primeiro propósito é apresentar a pessoa bendita de Cristo Jesus. Todos aqueles que tivessem contato com este evangelho, lendo ou ouvindo, entendessem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Aquele que haveria de vir. Aleluia. E veio e cumpriu aquilo que Deus havia prometido. E o segundo propósito é que através dos sinais em que João aqui narra, seriam sinais ou milagres que autenticariam que de fato Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Sendo assim, então, João, ao escrever, apresenta dois propósitos. Primeiro, apresentar Jesus como o Filho de Deus. E segundo, para que todos que lessem ou ouvissem, viessem crer em Jesus e, crendo em seu nome, desfrutassem de vida eterna. Aleluia. Crer em Cristo Jesus é desfrutar de vida eterna. Então aqui está o propósito de João escrever ou narrar este evangelho. Vamos para o texto. Veja, mantenha a sua Bíblia aberta e acompanhe. Verso 1, que diz o seguinte: no princípio. João aqui, ele está remetendo para o livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1. O livro de Gênesis é o livro das origens, o livro do princípio, o princípio do céu, da terra, a origem dos seres viventes, dos seres irracionais e do homem, o ser racional. Então, o livro de Gênesis é o livro das origens dos céus e da terra. E João, então, faz questão de trazer a memória dos leitores e ouvintes desta narrativa.
dizer o seguinte: no princípio, quando Deus começou a criar os céus e a terra, o Verbo já existia. Antes que houvesse o haja, o Verbo já existia. E aqui vem a nossa primeira lição. Quem é Jesus? Ele é eterno. Ele é antes de todas as coisas. Veja que o apóstolo Paulo, quando escreve a igreja de Colossos, capítulo 1, verso 17, ele diz o seguinte: Ele quem? Jesus é antes de todas as coisas. Quem é Jesus? Ele é eterno. Ainda no verso 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Ele coexistia com Deus o Pai na eternidade passada. Aleluia. Para que você entenda, quando Deus traz a existência do nada à obra da criação, Ele traz o tempo, o espaço e a matéria. Dá para você entender isso? Aleluia. Repito, Ele trouxe a existência o tempo, que é cronos, cronologia, cronômetro. Deus não está preso à matéria, ao tempo e ao espaço. Fora de Deus, todas as demais coisas teve um princípio, teve um início, mas Deus sempre esteve lá. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aqui no verso 1 diz que estava com Deus, coexistindo com Deus na eternidade. Como pode ser isso? João capítulo 10, verso 30, Jesus diz: eu e o Pai somos um. João capítulo 14, verso 10, o Pai está em mim e eu estou no Pai. Aleluia. Meus prezados irmãos, preste atenção. Nós, cristãos, somos monoteístas. Quer dizer, cremos em um único Deus. Mas os judeus também creem. E aqueles que têm a crença na religião islâmica também creem em um só Deus. Qual é a diferença do cristão para o judeu ou para o religioso do Islã? É que nós cremos em um só Deus que subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então aqui nós vemos que a palavra coexistia na eternidade com Deus, trazendo à existência do nada toda a obra da criação. O verso 2 do capítulo 1 de Gênesis, nós vemos a pessoa do Espírito Santo que pairava por sobre a face do abismo. Veja que no Antigo Testamento ainda, no capítulo 1, quando diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O termo nossa está no plural. Façamos a nossa imagem. Por isso nós somos tricotomos, corpo, alma e espírito. Aleluia. Deus lindo, aleluia. Aleluia. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Não era um Deus, ou se fez um Deus, ou se transformou num Deus. Não. Para o Islã, Jesus é um profeta igual a Maomé. Para as testemunhas russelitas, Jesus não é Deus.
Mas as Escrituras afirmam categoricamente que Jesus é Deus. E somente Deus é eterno. Então, quem é Jesus? O primeiro ponto, ele é eterno. E somente Deus pode ser eterno. Verso 2: ele estava no princípio com Deus. Verso 3: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Qual é a primeira lição que nós aprendemos? A primeira é que Jesus ele é eterno. E a segunda lição, que Jesus é Criador. Criador de todas as coisas. Se eu e você estamos aqui nessa noite, é porque Jesus nos trouxe à existência. Há um pensamento de alguns séculos que se chama deísmo, que crê no seguinte, que de fato há um ser superior, que criou o universo, a semelhança de um relojoeiro, que cria um relógio, dá corda no relógio e deixa o relógio seguir o curso. O entendimento do deísmo, há um ser superior que criou o universo e deixou-o seguir por conta própria. Não é isto que a Bíblia nos diz. Já imaginou se o Senhor nos criasse e nos deixasse a própria sorte? O que seria de nós? O que seria desse planeta em que habitamos? O que seria do universo? Quando nós olhamos para nós mesmos, para a nossa mente, para aquilo que desce no nosso coração, quando nós começamos a dialogar com a sociedade, nós percebemos que se não fosse a mão de intervenção de Deus, nós mesmos nos teria se autodestruído. É Deus quem intervém. E o fato de não sermos consumidos é porque Deus manifesta a sua misericórdia para conosco. Glória a Deus. Leiamos o que diz Colossenses capítulo 1. Veja o que diz Colossenses capítulo 1. Versículo 16. Aqui é o apóstolo Paulo, que mais uma vez escreve a igreja que está estabelecida na cidade de Colossos. E ele diz o seguinte no capítulo 1, verso 16: pois nele, em outra tradução diz, pois através dele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Não há um milímetro nesse universo que o Senhor não diga, é meu. Tudo foi criado por meio dele, através dele e para ele. Meus prezados, nós estamos passando por um momento difícil, globalmente falando. A pandemia. Prestem atenção. Eu faço uma pergunta para você, e eu tenho aí no meu coração. Qual é o teu único consolo? Qual é o teu único conforto? Ou podemos perguntar, qual é a tua única segurança na vida e na morte?
Aonde está o teu conforto? Aonde está o teu consolo? Aonde está a sua segurança? No tempo presente, em vida e no porvir? Responda. O meu consolo, o meu conforto, a minha segurança está em Cristo Jesus, o Filho de Deus, aquele que deu a vida por mim. Quer dizer, eu, você, nós, a igreja de Cristo, fomos comprados, não com ouro e com prata, mas com o sangue precioso de Jesus Cristo. Portanto, nós temos um dono, e por isso estamos seguros tanto em vida ou descendo à sepultura. O corpo fica na sepultura, mas a alma sobe para a presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Quem é Jesus? Ele é Criador. Versículo 4 do capítulo 1 de João. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Quem é Jesus? Ele é autoexistente. Ele existe por si mesmo. Ele não depende de nada e de ninguém. Ele é autossuficiente. Então, quando perguntarem a você, você já passa a entender que Jesus é Deus, porque somente Deus é eterno. Somente Deus é Criador de todas as coisas, tanto nos céus como na terra. E somente Deus é autoexistente, autossuficiente. Nós é que somos totalmente dependentes de Deus para tudo. Se o Senhor, neste exato momento, por alguns segundos, fazer com que a nossa respiração pare, nós ficamos desesperados. Aí nós vemos o tanto que nós somos totalmente dependentes de Deus. Lá atrás, no princípio do ensino desta noite, eu fiz a pergunta: quem é Jesus para você? Para muitos, infelizmente, é triste. Jesus é um Papai Noel. É aquele que presenteia. Ele dá casa, ele dá carro, ele dá bens. Para outros, Jesus é um curandeiro. A pessoa se dirige a ele somente no momento da doença. Para outros, Jesus é um guru que deve ser seguido e imitado. Mas, segundo as Escrituras, Jesus é Deus. Aleluia. Digno de ser adorado. Aleluia. Em que nós devemos render toda adoração à pessoa bendita de Cristo Jesus. E quando eu digo render adoração, é de mente, de coração e de ações. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua primeira carta à igreja de Corinto, capítulo 10, verso 31, presta atenção nisso. Ele diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aleluia. Se você estiver comendo, faça para a glória de Deus. Se você estiver trabalhando, faça para a glória de Deus. Se você estiver negociando, faça para a glória de Deus. Se você estiver estudando, faça para a glória, para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Há muitos que não entendem, acreditam, acham que o único local que nós devemos adorar é quando nós nos reunimos. Eu faço uma outra pergunta
pergunta atrevida, mas invadiu meu coração esta semana. Você já sentiu a presença de Deus quando estava areando a louça? E as lágrimas desceram? Ele falou em mistério com Deus? Você já foi arrebatado num pensamento, num culto que você participou, leu a palavra, quando você estava dentro de um coletivo, e aí então você começou a se alegrar e falar com Deus e orar a Deus ainda aqui baixo? Você ainda tem aquele sentimento, uma alegria inexplicável, mesmo ali na sua tarefa, seja na empresa que você trabalha, ou que você é proprietário, que sobrevém na sua mente, por obra do Espírito Santo, aquela alegria celestial, em que você não resiste, e você sente que o Espírito está movendo em você. Aleluia. Isto é incomparável. Aleluia. O Senhor Jesus nos deu graciosamente. Portanto, quando digo comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, segundo a palavra de Paulo, devemos fazer para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Se eu prego, se eu ensino, deve ser para a glória de Deus. Se eu canto, deve ser para a glória de Deus. Aleluia. Se eu estou no trânsito, deve ser para a glória de Deus. Aleluia. Tudo deve redundar para a glória de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. O versículo 4, o sentido é: a vida estava nele. Somente Jesus pode nos dar vida. Ele é o doador da vida física e da vida eterna. Ele é a fonte inesgotável de vida. Vida que nos proporciona comunhão com Deus, o Pai. Aleluia. E para que você reflita, eu vejo algumas pessoas abordando assim, algumas outras pessoas no momento do evangelismo. Jesus tem uma obra na sua vida. Jesus quer te salvar. Aí eu te pergunto, salvar do quê? Do fracasso financeiro? Da doença? Salvar do quê? Da tristeza? O Senhor quer me salvar do quê? Me salvar, segundo as Escrituras, do próprio Deus. Salvo do Senhor pelo Senhor. Vou repetir: salvo do Senhor e pelo Senhor. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, diz o seguinte, o verso 1: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Aleluia. Nós estávamos mortos. Nós tínhamos vida física, mas estávamos mortos espiritualmente. E quando digo morto, é morto. Quer dizer, sem um relacionamento com Deus. E por isso nós éramos inimigos de Deus, filhos da ira. E se o próprio Deus não intervém, Ele derramaria a sua ira sobre nós, como derramará no cordeiro. Então salvo não é da miséria financeira, não é salvar da doença física, é ser salvo da justa ira de Deus que pesa sobre o pecador penitente que persiste em resistir àquele que trouxe a existência do seu ser. E somente esse Deus é quem pode nos dar vida por meio de Cristo Jesus. João, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida
eterno. Aleluia. Eu quero aqui relembrar você e já entrar na conclusão. Primeiro, segundo a pergunta que Jesus fez aos discípulos, e se nós somos discípulos, ele pergunta a mim e você: e você? Quem disse que eu sou? Quem é Jesus para mim? Tu és o Cristo, Filho de Deus. O Senhor é o Deus eterno. O Senhor é que trouxe à existência tudo que há nos céus e na terra e a sustenta. O Senhor é autoexistente, autossuficiente, o doador da vida física. Mas nós necessitamos da vida espiritual. Dai-nos mais de ti, Senhor. Aleluia. Então Jesus, ele é eterno, ele é criador, ele é autoexistente. Aleluia. Aleluia. O verdadeiro conhecimento é conhecer a Deus e conhecer a nós mesmos. Você sabia disso? Que o verdadeiro conhecimento é conhecer a Deus e conhecer a nós mesmos. Quando nós conhecemos, passamos a conhecer a Deus, segundo a revelação que Ele nos deu através da sua palavra, nós passamos a nos conhecer ou nos reconhecer de fato quem nós somos. Aí está o verdadeiro conhecimento. E eu quero aqui concluir aplicando. Prestem atenção. Eu e você, os seres humanos, são seres temporais. Ele, o Senhor Jesus, Ele é eterno. É isso que eu tenho que entender. É isso que o homem tem que entender. Aí está o verdadeiro conhecimento. É conhecer e reconhecer que eu sou um ser temporal. Mas Ele, Jesus, é eterno. Aleluia. Segunda lição. Temos que entender que nós somos criaturas. E Ele, Criador. Eu não sei aqui quantos já tiveram contato com os nossos irmãos da congregação cristã. Eu posso dizer com propriedade, porque da parte do meu pai eu tenho cooperadores e anciões que são meus tios. E eu lembro que me garoto, quando falava-se de evangelizar, e eles ficavam sabendo, eles diziam o seguinte: deixa a criatura em paz. Será que isso tem fundamento? É triste que eu vou dizer para você, e até pesado. E nós temos que ser cuidadosos. Mas quando nós olhamos para uma pessoa que ainda, vamos dizer, ainda não está desfrutando de um relacionamento com Deus mediado por Cristo Jesus, ele é somente um ser criado. Pastor, sim. É o princípio? É. Mas é a Bíblia que diz. Você quer ver isso? Capítulo 1 de João mesmo. Capítulo 1. Veja o que diz o verso 11 em diante. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Para quem Jesus veio aqui? O público original era o povo judeu. Ele veio para o seu povo, para a sua casa, para a sua pátria. E o seu povo e a sua pátria não o reconheceu como o Cristo, Filho de Deus. Continuando. Mas, versículo 12, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. De serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Veja, o homem só se transforma de fato em filho de Deus
imagem desfigurada, uma imagem opaca, que não reflete o verdadeiro propósito da sua existência, do qual Deus o criou. E por isso ele vive para si, não para Deus. E qual é a diferença daquele que foi gerado pelo Espírito, nasceu do alto, nasceu de novo? É que agora que paulatinamente esta imagem e semelhança está sendo recuperada, ele passa a refletir dia após dia a imagem do seu Senhor e Criador. Aleluia. Ele passa a entender então que Deus o criou com uma finalidade, com um propósito. E ele passa então a não viver mais para si, ele passa a viver para Deus, bem diferentemente daqueles que estão alienados, afastados, distantes de Deus. E por isso se comporta como uma criatura. Ele tem em seu ser a imagem, mas não reflete o verdadeiro sentido da existência, o verdadeiro propósito da sua criação aqui neste mundo. E se comporta como tal. Sendo assim, sejamos gratos a Deus, primeiro, por tão grande salvação, mediada pela pessoa bendita do seu Filho unigênito Jesus Cristo. Aleluia. Segundo, sejamos gratos por desfrutarmos de comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Sendo assim, sejamos responsáveis em viver uma vida de temor e tremor perante o Senhor, sabendo que a igreja é como uma carta aberta em que a sociedade está lendo. Há momentos que palavras são ineficazes, mas a conduta é eficaz. Vou usar aqui a frase de um homem do passado, em que um discípulo chegou e perguntou para ele: eu tenho pregado, mas a sociedade não tem dado-me atenção. Ele disse: prega, 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 prega. E, se necessário for, use a palavra. Você entendeu? Prega, 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 prega com a vida. Aleluia. Com testemunho. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Palavras sábias. Por isso que Paulo diz: comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, por estarmos diante de uma tão grande número de testemunho, devemos fazer tudo isso para a glória de Deus. Aleluia. Quem é Jesus? Ele é eterno. Quem é Jesus? Ele é Criador. Quem é Jesus? Ele é autoexistente, autossuficiente. Aleluia. Sendo assim, sejamos gratos por tão grande salvação. Sendo assim, sejamos gratos por desfrutarmos de comunhão com o Deus Trino. Aleluia. Sendo assim, tenhamos em mente que temos responsabilidade de dar testemunho perante a sociedade do qual fazemos parte. Lembre-se disso. Lembre-se sempre disso. Que o Senhor disse aos seus discípulos: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. E o propósito do Consolador ter vindo até este habitat é dar capacitação à igreja. E eu pergunto a você: poder para quê? Para testemunhar. Aleluia.
para exalar o bom perfume de Cristo. Glórias a Deus. Aleluia. Para que todos vejam a diferença. Para que todos, então, no momento oportuno, vejam em você uma válvula de escape. E quando virem a você, você não aponte para você como sendo autossuficiente, mas aponte para esta pessoa em angústia a Jesus. Para que ele também, assim como você, beba desta fonte inesgotável de vida que é Jesus. E ele continua dando vida, porque ele é a fonte inesgotável. Que Deus em Cristo Jesus possa continuar nos fortalecendo, nos sustentando, para que possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento. Aqui, nesta noite, eu falei de uma maneira concisa, até o verso 4. Mas, aqui eu falei da questão antes de Jesus se materializar. Somente no verso 14 em diante Jesus se materializa, quer dizer, ele se faz carne. Ele veio e habitou entre nós. Aleluia. Então, aqui estou falando ainda antes dele se materializar. Aleluia. E com a graça de Deus, e se assim Deus tocar no coração do pastor Carlos, quando assim Deus o quiser, podemos dar continuidade na sequência desse estudo, nesse evangelho. Eu quero agradecer a oportunidade que o pastor Carlos nos confiou nesta noite. Que Deus nos abençoe ricamente, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém, meus amados? Amém. Não dá nem vontade de ir embora. Mas eu vou fazer um negócio com ele aqui. Terça-feira que vem ele pode continuar. Olha aí. Os irmãos aceitam? Amém. Graças ao Senhor. Irmãos, é por isso que eu falo. Do céu, isso é do céu purinho. Eu falo aqui com os irmãos. Graças ao nosso Deus, que Deus tem enviado pessoas que têm palavra. Isso é bom demais. Enche o coração do crente, vai embora feliz, porque é palavra. É palavra. Isso nós temos que preservar. E é a vontade de Deus que aprendemos, cresçamos na graça e no conhecimento. Muitos perdem, às vezes eu falo aqui com os irmãos, por não se procurar conhecer, aprender. Isso aqui é uma escola, irmão. Aleluia. É uma escola. Aprende. Então, terça-feira que vem, ele vai continuar, rapaz. Você, terça-feira que você entrar lá embaixo, pegar assim de. Sabe, não quer aprender nem uma vírgula, irmão. Que Deus abençoe, meu amado. Fico muito feliz. Palavra abençoada. Abençoada. Aleluia. Olha, está conosco o filho do pastor Márcio Renzo, esse jovem, para nossa alegria, meu querido. Está conosco, Deus te abençoe. Fico muito feliz com a tua presença. A porta está aberta, tá bem, meu amado? Deus te abençoe copiosamente. Os irmãos querem dar vozinha ao Renzo. Seja bem-vindo, meu amado, em nome de Jesus. Sinta-se bem aqui, é a casa do Pai. Sabe que tem liberdade. Fiquei feliz, porque às vezes quando o Pai vai pregar, eu falo, não estou enjoado de ver o Pai falar, né? Rapaz, isso é bom, prestigiar. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Irmãos, só que para nós encerrarmos quinta-feira o nosso culto, a direção do Leandro e sua equipe, os irmãos oram, juntem, oram mesmo, porque é um trabalho tanto difícil. Você está ali tete a tete, não é fácil. Então vamos buscar a Deus para Deus fazer milagre. E eu digo para o Luiz, os irmãos estão envolvidos nesse trabalho. Irmão, é um trabalho pesado, mexer com libertação. Eu já entrei nessa área uma época, quase morri, mas você tem que orar muito. Orar muito, orar muito, orar muito, orar muito. Rapaz, eu tenho experiências doídas.
e o aniversário fica contente. Então, o segredo é orar, 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 orar. E continuar orando até que nós oramos de verdade. Porque Deus vai dar vitória. Amém, meus amados? Outro sim, sábado próximo é a nossa ceia. E os irmãos já aproveitem ainda no clima aí, orando e consagrando. Irmã Judite, sábado de manhã. Ou se ela quer deixar para o próximo.